entidade sou presidente nacional. Eu estou vindo de Curitiba e vim homenagear o meu irmão querido, João Vitor. Na nossa academia nós temos a honra de destacar pessoas que trabalham a prol do incentivo da cultura em todas as suas versões. Nosso trabalho no Brasil é exatamente esse. A gente consegue resgatar pessoas com credibilidade poética, literária, musical, porém sem serem conhecidas pela grande mídia, e as transformamos em imortais através das suas obras. E o nosso vice-presidente da academia é Humberto Napoleon, de Quito, Equador, considerado o poeta do século XX. E foi ele, o poeta do século XX, Humberto Napoleon, de Quito, Equador, que me autorizou a entregar a pena de ouro, que é uma comenda para aquelas pessoas que significativamente, efetivamente, trabalham à prol da nossa cultura nas suas diversas manifestações. Parabéns, João Melo Bentiviu. Receba agora a pena de ouro, que significa a nossa liberdade. Eu gostaria de convidar a minha princesa maravilhosa, minha amiga, minha irmã, minha professora Zefinha, para entregar a comenda ao seu irmão. Quero dizer mais uma outra coisa. Eu sou um dos homens mais felizes do mundo, talvez seja mais feliz. Porque tem um hino no cantor cristão que diz: quantas bênçãos, conta quantas são, reunida na divina mão, uma diz de uma vez, ai de ver surpreso quanto Deus já fez. Exatamente isso aqui, Mário. Muito obrigado. Declamando, sou feliz, essa academia tem me estetrilhado, me dá muita felicidade. E vamos, gente, vamos cortar, eu estou emocionado. Boa noite. Nós temos da Academia Ateniense de Letra e Artes nós estamos iniciando mais um momento bonito dessa academia, o 31º Sarau de Atenas. Nós temos uma alegria muito grande, porque a gente, quando começou a fazer os saraus, praticamente a gente estava resgatando um negócio que estava esquecido. E quando nós ouvimos que outras entidades
estão se reunindo para fazer saraus, isso dá uma alegria muito grande. Por quê? Porque nós estamos resgatando a tradição dessa cidade, a tradição poética dessa cidade. Então hoje nós vamos para esse 31º Sarau de Atenas. Obviamente todo sarau tem uma palestra e depois os poetas, os músicos, os loucos de todos os gêneros que se encontram aqui conseguem falar o que querem, o que quiserem, porque se há algo que é importante na arte é a liberdade. E aqui gozamos tudo de absoluta liberdade. Ademais, não há nenhum interesse, nem político partidário, nem econômico financeiro nas nossas reuniões. Então nós, e nem religioso inclusive. Então nós nos liberamos disso. Entretanto, todos os nossos saraus nós começamos sempre com uma música de gratidão a Deus. E nós vamos começar esse 31º sarau com a honra de ouvir hoje o Ramiro. E o Ramiro é alguma coisa espetacular. Eu tenho tristeza de não ter sido aluno do Ramiro, mas tenho a alegria de ser seu amigo, de privar com ele, ali nos corredores da universidade seu, né, Ramiro? A gente conversa muita coisa. Um bando de besteira a gente conversa, mas a vida só é feliz que se fala tolice, porque toda vida que só fala coisa relevante não pode ser feliz. Então, tem coisa relevante? Tem, mas a gente tem que falar do coração. E o coração perde tempo, que ganha tempo com pequeníssimas coisas, inclusive às vezes um aperto de mão. Só um aperto de mão vale o dia inteiro da gente. Então, essa alegria. Nós vamos cantar uma música de um grande amor, o maior de todos os amores, o maior de todos os amores. Eu te amo mais que a bela flor. Eu te amo, como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo, nada penses, este amor não vai ter fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. É por isso que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mais que o nauta ama a pátria que deixou, mas que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mais que um cego possa desejar a luz, e é por isso que te amo,
registrando a presença de todos vocês. Temos só presença ilustre. Tem aqui um tal de Rafael, viu, Arthur, que eu disse se ele não viesse, estava cortada a amizade definitivamente. Ele ficou com medo do rompimento de amor entre nós dois. Homens têm casos de amor, eu tenho casos de amor com muita gente aqui, graças a Deus por isso. E temos também a visita marcante do Mário Lincoln. O Mário Lincoln, gente, fica difícil falar das pessoas aqui, né? Porque só amizade, tantos anos, né? Eu cheguei aqui, encontrei um cidadão ali, um tal de José, né? Um tal de José. Um José pequeno, tal. E esse José me marcou, José Carlos. Me marcou porque eu nunca esqueci da história. Depois eu conto a história de José Carlos. José Carlos era um menino que o pai dele disse: vai para a cidade, meu filho, porque teu negócio é livro. E ele, o José está aí. José está aí. Gente, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra para o nosso professor, o nosso amigo, o nosso irmão, servo de Deus, Ramiro Azevedo. Muito obrigado pelas palavras atenciosas do MTV, principalmente considerando-se ele me ter chamado amigo. Que bom a palavra amigo. Também a presença aqui muito grata de pessoas que me são muito chegadas no tempo e no espaço. E focando a minha chefa, a professora Fabiana Lobato, que me honra com a sua presença. A minha raça, a minha estirpe também presente. Aqui, pessoas maravilhosas, intelectuais de mão cheia. Também ex-alunos maravilhosos. Bom, por que falar? Ex ali o Ortegal, meu ex-aluno no Ateneu, que me traiu. Como? Porque disse: professor Ramiro, faça uma palestra para a Academia Maranhense de Medicina. Então eu imaginei uma sala ou uma saleta, um pequeno grupo. Tudo bem, Ortegal. Quando eu me espantei, foi a bibliotecária Gleice, lá do Selma, muito aborrecida. Então o senhor vai fazer uma palestra e não me convida? Eu, qual palestra? Sobre Saraminda. Onde foi que você viu isso? Aí fui observar já na rede, quer dizer, publicamente já o fato tornado. Aí fui ver o site da nossa estimada instituição, que é a Academia Ateniense de Letras e Artes. Eu digo, agora é o fait accompli, o fato está consumado, o que eu posso fazer? Pois bem, então, por que Saraminda? Por que José Sarney? Muito simples, porque eu convivo no Selma e de vez em quando converso com o próprio, que vai visitar Malfeitor e vai ver como andam lá as coisas. E nós conversamos tete a tete, né? Bom, fiz também estudos acadêmicos sobre outras pessoas. Eu trouxe um livro canhestro, que eu publiquei em 2013, Captive of Time, Prisioneiro do Tempo. E aqui eu analisei a minha querida mestra da Magistério, José Chagas, quem mais, Maranhense, Virginia Raiol, que foi minha aluna, infelizmente faleceu muito cedo, enfim. E alguns textos sinópticos da Bíblia, bom, e um trabalho da professora Wanda Rocha, que é sobre o decadentismo. Bom, outros artigos e artiguetes. Contudo, o romance Saraminda me atraiu. Por que me atraiu? Ouviu, BTV? Por que me atraiu? Porque eu penso
que na condição humana como somos dominados pelo horror e pelo sexo. E o livro de Sarney enfoca justamente isso. Mas antes de, posso usar o adentrar? Antes de adentrar aqui o livro, eu gostaria de fazer, lembre-se, eu sou professor, de maneira que a minha cabeça é do A para o B, do B para o C, do C para o D. Então, o livro Salaminda foi estudado por mim do ponto de vista da estética de recepção. Nós temos a tríade: escritor, leitor e o texto em si. É como João Mar Moraes uma vez disse, busquemos essa sinfonia, sim, do grego freio, mente, cabeça, tornar o leitor, tornar o escritor e o texto sinfronicamente conjugados, que é o desejo de todo escritor. Por que estética da recepção? Porque eu penso que é o leitor que decodifica, é o leitor que joga o texto no tempo e no espaço. Dantes, permitam-me fazer uma confissão, eu era profundamente estruturalista. Como eu gostava do estruturalismo, Greimas, Todorov, Iulia Kristeva, Roland Barthes, Rifaté, eram meus ídolos, eram meus deuses. Mas, BTV, com o tempo eu fui vendo que esses monstros sagrados, eles não tocaram naquilo que é, ou naquele que é o mais especial, que é o leitor. Sem o leitor não existe a obra literária. Bom, antes da estética de recepção, permitam-me dizer aqui a voo de pássaro. O que havia na leitura? Primeiro, uma leitura impressionista. Este livro é bom, aquele texto é maravilhoso porque fala sobre aquele médico. Então é uma leitura impressionista. Sobressaíram-se a voo de pássaro, Madame de Staël, de Stahl, Chateaubriand, por exemplo, que fizeram críticas biográficas, psicológicas, sociológicas e moralistas. Mas isso não é a arte em si. Eles foram predecessores. Depois os americanos começaram a ir um pouco mais adiante no New Criticism. E aí eles sobressaíram Eliot, Brookes e outros. Os americanos começaram a ver que o texto não era só a sociologia do texto, o texto é mais. Depois entrou o formalismo russo, com uma vertente marxista, sobressaíram-se Jacobson, Prop, Tianov e outros. Foram os formalistas que começaram a dar corpo à leitura, à tradução e ao estudo dos textos. Eles introduziram uma frase que eu acho notável. O sentido é forma e não substância. Isso é um truísmo, é uma verdade verdadeira que nós esquecemos. Então, do ponto de vista linguístico, permita-me, BTV, a minha chefa, Fabiana Lobato, fazer essa colocação rápida de conteúdo linguístico. Quando a gente coloca o texto, quando a gente fala, a gente faz a codificação morfológica em sentido sintática e, por fim, fonológico-fonética. O decodificador, o leitor é o contrário. Primeiro ele vai fazer a decodificação fonológico-fonética, para depois fazer a decodificação morfológica e sintática. Por isso é que os formalistas foram notáveis. Então o sentido é forma e não substância. Em poucas palavras, o sentido é a palavra, o termo, e não a ideia, a substância. Um passo mais adiante
foi o estruturalismo dos meus queridos Greimas, Barthes, Todorov, pelos quais eu tenho uma paixão muito continuada. Foi o estruturalismo que começou a estudar o texto como uma roda denteada. O texto é as partes. O texto faz parte de uma estrutura. Bom, depois você sabe, BTV, que existem os modismos. Uma moda substitui a outra. Então, depois do estruturalismo veio a pragmática, acusando que os estruturalistas estudaram apenas o discurso, mas não estudaram a fala. Então a pragmática deu mais um passo. Ducrot, Vogt e outros foram notáveis pragmáticos. Depois, cansados da pragmática, veio a fenomenologia com Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger e outros. A fenomenologia voltou para aquele lado de que um poema tem seus extratos fonológicos, fonéticos, semânticos. E aí, ninguém com mão mais cheia do que nosso poeta aqui, que me honra com a presença. Bom, esgotados esses modismos, apareceu a escola de Frankfurt, com Adorno, Benjamin, Marcuse e outros. A escola de Frankfurt já começou a colocar os lados filosóficos do texto. Por fim, a estética de recepção. Aí eu abandonei o estruturalismo e me passei com armas. Quero registrar a presença aqui da minha outra chefa, a Cristiane Caldas. Então eu estou cercado de chefas, queridas chefas. Pois bem, então a escola de Frankfurt, com a teoria da recepção, datada dos anos 60. Bom, quem são os grandes vultos da estética de recepção? Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser e Michel Riffater. Por que eu considero a estética de recepção, um pouquinho exageradamente, a melhor de todos esses sistemas? Ou melhor, o melhor de todos os pontos de vista epistemológicos, porque cada escola dessa é, na verdade, um ponto de vista epistemológico. A estética de recepção reabilitou o leitor. Aí é que está a chave, o âmago, o cerne do assunto. Reabilitou o leitor que havia sido esquecido pelo estruturalismo, pelo formalismo russo. A estética de recepção, ela elege o leitor como objeto da teorização ficcional. É o leitor que é importante. Bom, o leitor é o construtor de sentidos. E, naturalmente, olhemos a leitura, não é que a vou passando rapidinho, ela é apreciativa, ela é crítica, ela é assimilativa. Bom, estamos quase chegando na salamina. O foco da estética da recepção é a interação entre o texto e o leitor. O objeto estético da estética de recepção, ele é textual, é uma forma como resposta. Bom, o que diz o texto e o que diz o leitor? Porque o escritor já sabemos sua ideologia, seus caprichos, seus gostos. Bom, mais um pouquinho. Então nós estamos observando que um enfoque epistemológico, ele é precedido, ele é antecedido por outros que já aconteceram. Tanto é que se diz que o homem presente, ele é produto do passado. O homem presente, ele é produto, quero registrar a presença da doutora Francisca, uma pessoa maravilhosa. Aliás, eu estou cercado só de pessoas maravilhosas, inclusive aquelas que eu não conheço, estão me olhando assim, uns de soslaio, outros de través, enfim, como aquela jovem ali, jovem. Bom, então,
O que faz a estética de recepção? Conforme Isa e conforme Ials, ela começa a pegar o tema, que é naturalmente o óbvio, o tema, que é a ideia central. Depois, Ials acha que deve haver um horizonte, que é o limite do visível no texto. Bom, por exemplo, se nós formos falar na violência, a violência será, como é objeto aqui, a violência será o tema. Mas o horizonte, por exemplo, são problemas de uma grande cidade, que propicia a violência. Bom, há uma coisa, BTV, há um fenômeno que nós devemos observar. Isso vem de Roland Barthes, um dos meus queridos estruturalistas. É o plural do texto. Uma vez, eu fazendo uma palestra, aí um aluno disse: professor, isso é que o senhor pensa, mas eu penso diferente. Eu digo: exatamente, meu filho, você está ecoando Roland Barthes. Roland Barthes faz o plural do texto. Então eu leio de um modo, BTV lê de outro, a minha chefa Fabiana Lobato lê de outro, porque cada um tem seu background linguístico, filosófico, estético, e por aí vai sua ideologia. Por fim, Isa e Ials fazem dos vazios. Ora, os vazios são nossos como leitor, que nós preenchemos esses vazios. Então ele diz que o leitor, é notável o que Isa e que Ials dizem. O leitor, BTV, ele penetrará a diegese discursiva do texto. Isso é importante, é o leitor que cria o texto. Estou acabando já essa parte teórica, ouviu, BTV? Também Isa e Ials colocaram um campo. O campo são afinidades e diferenças. Saraminda fala sobre o mito do ouro. Já a Marquesa Vale, esqueço sempre, meu ex-aluna de médica, a Marquesa Vale, uma missa, Marquesa, interessante, BTV. Este título eu esqueço, mas o dono do mar eu me lembro. Bom, finalmente, a figura de relevância. Figura de relevância é aquilo que Barthes disse como plural do texto. Agora, BTV, já que nós acabamos essa pregressão, esse pregresso teórico, epistemológico, vamos passar a Saraminda. Entre os livros que o escritor Sarney, aqui eu estou falando sobre o escritor Sarney, está omisso, está fora de hora, o político, o pai de família, o congressista, etc. É o escritor. Está chegando também a professora Maria Rúbia, que diz ela que é uma das minhas fãs. Imagine, BTV, eu ter fãs. Então, Saraminda. Por que Saraminda é importante? Porque Saraminda foca aquilo que há em todo ser humano, que é o horror e o sexo. Sarney explorou muito bem esse mito do ouro. Já a Marquesa Vale, uma missa, esqueço sempre, talvez por causa de missa, né? A Marquesa Vale uma missa e o dono do mar. Sarney trabalha com ideias, mas em Saraminda ele trabalha com o mito do ouro. E uma vez ele me disse num tete-a-tete lá no seu: professor, o ouro acabou lá em Caçoene. Não, meu prezado escritor, Mauro Fercura ao lado. Não, meu prezado escritor, o mito está forte. Você está esquecendo Serra Pelada, por exemplo. Aí ele, sim, porque ele, naturalmente, ele é educado, ele é atencioso, ele não iria dizer: discordo, professor Ramiro, do que o senhor está dizendo. Bom, então vamos lá. Eu não quero puxar o livro, senão nós todos dormiriam aqui. Mas eu vou puxar o artigo que eu escrevi neste livro, Captive of Time.
Eis aqui a página 96. Sarney e Saramina, o título, subtítulo: A mulher no tempo e no espaço. Olha, se é Saramina, se é mulher, então é uma fêmea, é uma mulher. O perfil da mulher na obra ficcional tem sido um leitmotiv, motivo condutor, em todas as nações, em todas as culturas, em todos os povos. Então Sarney não fez uma coisa sui generis, não. Ele pegou um tema que milhares de escritores já trabalharam, a mulher, o perfil da mulher. A personalidade feminina tem suscitado os gêneros e tipos literários mais diversificados: fábulas, contos, poesias, prosa, etc. De fato, helenos e romanos e mais tarde os literatos das nações do mundo ocidental expressaram em prosa, verso, crônica, testamento, etc., a visão que o Ocidente, sob influxo da Igreja Católica e mais tarde sob os cuidados éticos e cristãos das igrejas reformadas. E aí entra em cena, a Assembleia de Deus do nosso prezado BTV, que estuda também o papel da mulher. Bom, uma rápida citação de Perrault, a página 207, página 17. As mulheres deixam poucos vestígios escritos ou materiais. Seu acesso à escrita for tardia. Exatamente. Então a mulher foi como que excluída. A mulher foi como que excluída. Bom, reprodutora, cozinheira, amante do marido. Ultimamente, com a terceira revolução industrial, que elas entraram mesmo de chofre, com ímpeto nos empregos. Então elas eram subjugadas. Vamos adiante. Considera-se Perrault, página 205, página 17, que no Reino Unido e nos Estados Unidos, na década de 60, um emaranhado de caráter sociológico, econômico, financeiro e político explodiu o feminismo. Então as mulheres resolveram explodir, fizeram elas muito bem. O feminismo eclodiu, a singularidade da mulher ocupa os espaços da docência, do congresso, etc. Contudo, cumpre dizer-se que uma longa caminhada foi estabelecida por precursoras notáveis. A belo exemplo, se temos as brasileiras, se não, o Ramiro não gosta das brasileiras. Tanto é que minha mulher é uma morena cor de jambo. A breve exemplo: Nízia, floresta brasileira augusta, uma feminista avant-garde. Essa mulher é uma baiana notável. Maria Firmina dos Reis, outro notável. E aí, uma vez Mauro Fecura, abre um parênteses, uma vez Mauro Fecura disse: você, no seu artigo, não citou Maria Firmina dos Reis, dizendo que ela foi a primeira romancista brasileira. Como ele estava com Dona Ana Fecura, a esposa, eu não quis ser deselegante nem agressivo, ouvi calado. Mas quando ele estava só com o filho Clóvis, numa das reuniões que nós tivemos, eu disse: comandante, assim que eu chamo, comandante, a Maria Firmina dos Reis não foi a primeira escritora brasileira, foi uma gaúcha, e depois foi essa Nízia Floresta brasileira, mas ela foi uma escritora, mas não a primeira. Agora, naturalmente, ela se notabilizou, porque chamou para a sua obra aspectos e assuntos condizentes com a escravidão, com a mulher subjugada, etc. Vamos adiante. Amélia de Freitas de Vilafa, notável. Ela escreveu sobre uma piauiense notável, George Sand, notável escritora francesa. Maluída von Meisenburg, notável escritora alemã. Carolina Brady, americana. Eliza Heywood, americana, e tantas outras. O certo é que as
mulheres passaram a ter vez e voz e vêm ocupando paulatinamente seu lugar no espaço social com espantos, dramas, alegrias, etc. Cito aqui Arlete Nogueira Machado, por exemplo, a Amélia Damus, que teve a imprudência de pedir que eu analisasse um livro de poemas dela. Tudo bem, analisei como dramático, eu sou um dramático, eu não sou crítico literário, eu estou falando aqui como dramático. E aí, tudo bem, fiz, ela é uma pessoa maravilhosa. Bom, qual o meu espanto quando eu vejo que ela publicou o trabalho? Enfim, escrevi também sobre Nauro Machado. Bom, o maranhense José Sarney, romancista, poeta, cronista, congressista, polígrafo, também se interessou em criar um tipo de fêmina na obra ficcional Salaminda. Este romance de Brutos do Garimpo, olha o que eu disse, não é? É um horror. Na mente do ser humano é um horror. Esse horror está também com a violência. É instigante e interessante, caracterizando, como em muitas obras da literatura brasileira, a personalidade da mulher, a fêmina. É uma pronúncia latina, né? Senão seria feminina, a fêmina. Tenha-se então, a título de exemplo, Maria da Tempestade, o nosso querido Padre Moana, os meus queridos Moanas, Ibrahim, Julieta, Calil, que foi meu colega professor, vamos dizer. Então, Maria da Tempestade é um exemplo notável de mulher. A Normalista de Adolfo Caminho, mulher notável. Pureza de José Lins do Rego, foi o primeiro livro de José Lins do Rego que eu li, porque era o mais fino, era o menor. E nesse livro Pureza ele abandonou a temática do Nordeste, que eu também já estava cansado de cangaceiros, matou, esfolou. Então, por exemplo, Corisco, que era um dos capangas de Lampião, Corisco matava, esfolava, tirava as vísceras dos seus assassinatos e por aí vai. Bom, Dona Guidinha do Poço, de Manuel Paiva e outros. Por sua vez, o romancista maranhense apresenta uma urdidura romanesca, focando em especial a fêmina crioula do garimpo. Nesse ponto, Sarney foi esperto, porque ele se nutriu de todo o material que encontrou no Amapá. Esse romance Salaminda é também, por extensão, um trabalho de pesquisa. Eles se serviam de documentos, se serviam de depoentes, porque o que ele diz é coisa muito interessante. Ele documentou, tanto é que está aqui, ó, de onde ele foi tirar isso. E focou uma mulher crioula, mas não totalmente brasileira, né? Brasileira e afrancesada. Vamos lá. Salaminda foi elogiada por José Monteiro, Jorge Amado e outros, inclusive Claude Strauss ou Claude Strauss. Bom, isso para referência às fontes mais próximas. No estrangeiro, a obra de José Sarney tem recebido elogiosas críticas, além de sua edição internacional. Personalidade da mulher numa discursividade e referenciação da ficção mais do androse e menos do antropos. Vou explicar. É que a mulher, ela é retratada, mas há um detalhe que parece esquecido. Ela é retratada, mas pelo discurso do homem. Ainda quando a mulher se retrata a si própria, mas é o discurso do homem que está em cena. Tanto é que se diz um par de galos, um par de coelhos. Então a coelha não está incluída, pelo menos verbalmente. A galinha não está incluída. Então, é o homem, é o escritor que fala sobre a mulher conforme o seu eu. É a mulher escritora que fala sobre ela, a mulher, mas com a linguagem dos homens. Esse é um detalhe importante, detalhe muito importante.
Let's go ahead. Vamos continuar. A incursão ficcional de José Sarney na psique e no soma femininos, mais bios que zoé, quer dizer, mais vida humana do que zoé, a vida animal. Bruta, instintiva, altamente sexualizada, criminosa, caprichosa, todos esses adjetivos que caracterizam aquilo que eu já disse, é o horror. Possibilitou que seu talento fizesse emergir essa figura transgressora e marginal, Saraminda, então. E aqui vai rapidinho um adendo sobre o estilo de José Sarney. É um estilo jornalístico, o livro é quase um jornal, é um estilo jornalístico, é um neorrealismo mitigado, mesmo porque Sarney é polido. O Sarney não tem aqueles ímpetos de Jorge Amado que diz a coisa como é. Sarney diz a coisa como é, mas vai figurando, vai atenuando. Mesmo porque eu acho que o livro não passaria pelo crivo de Dona Marli, não é? Como, meu marido, você supereducado escreveu isso? Retire essa palavra imoral, essa palavra indecentíssima do texto. Não é a burguesa, a Madame Bovary de Flaubert, por exemplo, que é apresentada, mas a personalidade, um tipo feminino altamente transgressor. Basta dizer que ela colocou o personagem Quimper, isso foi outro ponto de discordância com Sarney, conversando com ele. Ele disse Quimper, tamba, tal. Aí quando me coube falar, ele disse tamba, Quimper, ele... Como, professor? Ele disse, eles não são franceses. Então a pronúncia, a sílaba tônica do francês é na última sílaba. A não ser quando a palavra termina em E. La table, por exemplo. Ele, sim. A personalidade da mulher Salamina está distante, frise-se, de uma Maria do Céu Fernandes, primeira deputada do Brasil. A primeira, coitada. Rociana Sarney, incapaz de dizer um palavrão, pode dizer, mas secretamente. A primeira governadora, Alzira Soriano, a primeira prefeita. Dizem que quem era o prefeito realmente era o marido, dizem. Betty Friedman, essa judia terrível. Oh, judia, eu admiro essa judia. Bom, mas no fim fiquei um tanto decepcionado, Mauro Lincoln, porque já nos últimos tempos do feminismo, ela disse que quem deveria mandar na casa era o marido. Parece que ela atenuou muito aquele ímpeto. Por certo que ela viu vingada, viu estabelecido o feminismo. Nessa exemplaridade ou singularidade, a conscientização dos anos 60 proporcionou novos elementos condicionantes políticos para a mulher. A partir dos anos 60, que as mulheres começaram aqui, é comigo agora. Por exemplo, lá em casa, a partir dos anos 60, minha mulher disse, olha, você não vai usar esse sapato, você vai usar o tênis. E no Brasil, a Fêmina impõe uma nova ficção, a consciência da palavra como motriz elaborador do real. Grandes escritoras nós tivemos. Diná Silveira de Queiroz disse, a nota 10 eu consegui porque eu entrei para a Academia Brasileira de Letras. E no Brasil, a Fêmina se impôs. Colham-se Maria Barroso, Clarice Lispector, Nelly da Pignon, Hilda Hilst, Sônia Coutinho, etc, etc, etc. São tipos femininos criados buscando sua outra dimensão na linha diegética do resgate da fêmina em seus acertos e erros. O feminismo singular se impõe, e este feminismo singular em Saraminda se revela e expande numa unidade que Zé Sarney soube perfeitamente encaixar numa transgressão muito longe de ser comportada, cristã, obediente, rainha do lar. E mais, essa singularidade de Saraminda passa a ser o tour de force
nesse romance, a começar pelo significante, como dizia Roland Barthes, Saraminda. Para Roland Barthes era o significante. Eu já disse isso aqui nos primeiros momentos de minha conversa, que primeiro é a codificação morfológica, por fim a decodificação fonológica fonética. Então, Saraminda, isso deflagra no psiquismo do leitor. Tanto é que eu perguntei para Sarney, meu prezado escritor, de onde você tirou Saraminda? Ele disse: não, professor, eu criei, eu não quis tergiversar com ele, mesmo porque Mauro Ferguri estava próximo. Se tivéssemos só nós dois, ninguém cria nada do nada. Tudo está no nosso depósito mental, no nosso inconsciente coletivo. Provavelmente Sara e outras personalidades femininas da Bíblia, afinal ele é um cristão, né? Da Bíblia, aquilo ecoou. E Minda, talvez, quem saiba, Sara, minha. Quem sabe? E o estranhamento é um termo interessante. Os formalistas russos que colocaram este termo em voga. O estranhamento do texto é que nos capta. Ei, tu não és a irmã de Betivi? Nossa! Eu ainda reconheço as pessoas e as coisas, apesar de meus 80 anos, eu ainda reconheço. Bom, Saraminda e outras, situamos essa criação literária do romanicista maranhense num conjunto aleatório, um conjunto rápido, porém representativo, a saber, Maria da Luz, Edgar em Mármara. Por exemplo, colhemos 4 personalidades da fêmea: Bárbara, de João Moana, Maria da Luz, de Amélia Freitas Figueiredo, Maria da Luz, notável, Edgarda, do polígrafo carioca Lima Barreto, etc, etc. 4 mulheres situadas no tempo e no espaço. É preciso ver isso também. Saraminda está situado no tempo e no espaço. A Princesse Creole, de José Sarney, é bastante diferente. No mundo descrito por mortos e vivos. Que entra em cena uma coisa interessante, um fenômeno interessante, que nós não devemos descartar. O realismo mágico. Esse é um ponto que Sarney também teve muito sucesso neste livro. O primeiro realismo mágico que me impressionou, Lincoln, foram as cartas de Cristóvão Colombo. Quando eu fui estudante de letras, meu professor de literatura hispano-americana e minha professora saudosa, Concita Quadros, que eu escrevi um necrológio sobre ela, Concita Quadros. Então, as cartas de Cristóvão Colombo, as cartas de Almirante Almiramar, Mir, príncipe, mar, do mar. Almirante significa príncipe dos mares, que Cristóvão Colombo diz. O quê? Olha, Fernanda Isabel, tu queres ser almirante? É um título. Ainda hoje, né? Quem chega almirante no Brasil, cuja frota, sabemos como é, né? Bom, muito bem. Então, a Princesse Creole de José Sarney é diferente. A mais presente, penso no way of life da atualidade, exatamente. Então nós gostamos de mulheres brutas. Olha aquela vereadora, né? Assassinada, estão falando sobre ela, estão querendo justiça, estão querendo que seja desvencilhada essa trama. Então há no psiquismo profundo de cada um apreciar as mulheres brutas. De vez em quando eu dou uma olhada assim rápida no catch and catch de mulheres que me parece assim, até assim andrógeno. Olha, BTV,
eu reconheci aqui tua irmã. Muito bem. É sinal de que meus 80 anos ainda não me deram a obnubilação. Não me deram. Isso é bom, porque senão eu não passaria no crivo da Zefinha, né? Muito bem. O mise-en-scène do referente Saraminda é a mulher ouro, e o ouro mulher. É uma metáfora. Personifica o mito do ouro em plenitude. Essa fêmea do garimpo amapaense é um modelo atraente que o talento ficcional do escritor maranhense, colhendo elementos da realidade do Gold Rush amapaense, põe em cena em texto prosaico na terra romanesca de seu mundo de brutos, lascívia, crime, feitiçaria, sexo, violência, marginalidade, etc. E aqui o Sarney faz um contrato de leitura. Contrato de leitura é outro termo da estética de recepção. Esse contrato de leitura, ele dá as marcas do gênero, as marcas de sua ideologia e a sua marca narrativa. O Sarney aqui é um narrador em off, é outro termo da estética de recepção. O que é o narrador em off? É a autoridade do autor. Então, do ponto de vista da pragmática, por exemplo, e aqui eu me lembro dos nossos queridos professores universitários maranhenses e do resto do Brasil, eles focam muito isso, a argumentatividade do discurso pela autoridade do autor. Porque quando o leitor pega o texto, ele vê essas marcas. É por isso que eu digo que o decodificador é importante. Quais são essas marcas que aparecem? O título, o tipo das letras, o ano de publicação, todo o referencial. E as vozes do autor. As vozes de Sarney, ele se intromete no texto, mas, no meu modo de sentir, não como Jorge Amado, que penetra no texto violentamente, não como José Lins do Rego. O Sarney reflete nessas suas vozes de autor aquele homem educado, polido, fino. Dizia papai: meu filho, Sarney tem estrela. Dizia papai. Sarney tem estrela. E por fim, Sarney é também, como qualquer escritor, o sujeito da enunciação. Isso é importante. A estética de recepção colocou muito isso invisível, que é um ritual social do texto. O sujeito da enunciação, Sarney, ele exerce seu domínio retórico, que vai na fonte no emissor. Eu espero não demorar muito para que vir. Bom, o romancista exercita muito bem o fantástico e o maravilhoso. Vamos ao fantástico. Esse fantástico e maravilhoso são elementos de um supra-realismo que são colocados no texto. No caso aqui de Saraminda, é a navalha, é o cachorro, é o amuleto, é aquelas personagens planas, que são, sabemos, né? Os personagens podem ser planos e redondos. Um personagem plano é aquele comum, é aquele natural. Já o personagem redondo não, é aquele que vai colocando os seus eus a partir da diegese. Pois bem, elementos mágicos e fantásticos. Esses elementos mágicos e fantásticos, eles também são intuitivos, pois o leitor que se passa para ler Saraminda, infelizmente, e aí entra em cena, não é? A base da pirâmide social, infelizmente, não é o peixeiro, não é o açougueiro, não é o camedor que tem que ler aquele jornalzinho de 50 centavos, né? Como é o nome do jornal? Aquele de 50 centavos. Aqui, né? Maranhão? Aqui. Então é isso que o pobre peixeiro, o pobre açougueiro, o camedor lê, porque não tem dinheiro para ter acesso, embora haja bibliotecas. Haja biblioteca, perdão, meus queridos professores, do homem de fibra emprenhado na mata inóspita, tudo isso em um que
diz que é o mito do grande pai e o mito da grande mãe que a gente exercita. Por isso é que eu disse para você no começo, é o horror e o sexo. Ainda sobre o mito, Ramos, ano 2005, página 19, ecoa a imagem sedutora arquetípica. O sedutor aspecto dinâmico negativo reflete o lado misterioso e mágico da grande mãe. É a mulher fatal, capaz de arruinar a vida de um homem, a vilã, que no caso é Saraminda. Saraminda é essa representação mitológica da mulher dominadora e trágica ao término da tessitura romanesca. Uma breve tipologia do texto sarniano nos configura encontrar sempre um discurso hermenêutico BTV. Personagens, lugares, momentos e temas que se interlazam, fantásticos, maravilhosos, surrealistas. Eu já disse que o primeiro fantástico, o primeiro surrealismo, o primeiro realismo mágico eu tive com lendo as cartas de Cristóvão Colombo, notáveis. Os ingredientes sempre estão presentes na textura romanesca. A transgressão atraente, insólita e ousada para uma mulher singular, desprovida de exércitos e armas, porque houve mulheres e tem havido mulheres ao longo da história da humanidade que tiveram exércitos e mais isso, mais aquilo. Por exemplo, apelando-se para a parte, infere-se que o romance de José Sarney é polifônico, intervém várias filosofias, várias sociologias, várias filosofias, tudo isso intervém no texto polifônico. Neste romance, os personagens marcam as suas individualidades, suas vozes, sua filosofia. Gouveia, Bonfim, Quempé, Tambá, Lucie. Esta, por exemplo, desata toda a história triste e outros mais. Pela boca dos personagens, desfia-se uma polifonia que articula a organização dramática da diegese sarniana. Por fim, o naipe feminino do romance é também atraente, impressionante, embora sejam personagens planas. A feiticeira Artonia, dona de saberes fantásticos, mas não evitou seu desenlace trágico, foi degolada. Contudo, ela premonira a liquidação da grande transgressora crioula, Balbiná, avô de Saraminda, dona do bordel, Maria Tiliú, e seja este o início das paixões. Desfilam ainda Charlotte, Madame Condrot, Raída, Lucille, Maria Andar. Essa fornicou com Cleto Bonfim. Enfim, degoladas do percurso. Bom, conclusão. Enfim, o professor Ramiro agora vai nos dar. Vamos, to breathe. Suspiremos, está acabando. O presente ensaio semi-literário buscou, em rápida incursão hermenêutica, no tecido romanesco de Saraminda, obra prosaica do escritor maranhense José Sarney, caracterizar a personalidade da mulher e o perfil da fêmea. A princípio, na diacronia textual de helenos, romanos e pósteros no nosso ocidente. E mais adiante, contrastando alguns modelos dessa mulher aos olhos dos escritores, homens e mulheres, em Maria da Tempestade, de João Moana, Maria da Luz Festa, de Amélia Freitas Bevilacqua, Edgarda de Lima Barreto, etc. Constata-se que a fêmea é apresentada como transgressora, ousada, violenta, mas infeliz, se como obediente e anódina, digna de misericórdia. Foi assim. Em todos os 4 enredos dessas mulheres, a mulher se destrói a si mesma e é castigada. Outro sim, o estereótipo, o modelo singular, revela-se proveniente do discurso do homem, como eu frisei. No caso de Saraminda, eu pronuncio Saraminda, porque se eu disser Saramindá, professor, é Saraminda. A mulher é apresentada como terrível, o mito da grande mãe castigadora, caprichosa e formidável.
por sua vez, o decor. Esse decor de brutos e seres bestiais, ante o mito do ouro, recheia-se do fantástico, do maravilhoso, o que torna a narrativa do escritor Marinês José Sarney atraente, interessante e bastante pertinente no tempo e no espaço. O ouro continua firme e bastante sedutor. Inclusos os mitos atuais, a exemplo do sucesso na força bruta, na criminalidade, o narcotráfico, por exemplo. Por fim, traçando-se os mitos do grande pai e da grande mãe, ritualiza-se o texto de Zé Sarney, expressando-se ser uma leitura atraente, um neorrealismo suave e sedutor, a ponto de a personagem central, transgressora e criminosa, firmar-se como mais um modelo de mulher na ficção nacional. Thank you. Wait. Eu acho que eu errei nessa contagem. Eu xerocopiei minha conversa para 30 exemplares, mas tive a prudência de tirar mais 10. Então eu pediria aqui ao mestre de cerimônia que distribuísse para o pessoal aqui esses exemplares. Excusando-me, peraí. Porque se eu desse no começo, vocês talvez iriam ler primeiro o texto e me fariam sair devagarinho. Eu sou um mestre muito enrolado, não sou. Não, eu distribuí. Essas tarefas assim. Olha, gente, maravilha a palestra do meu nosso amigo, nosso irmão. Alguém quer fazer alguma colocação? É a hora, a Ramiro está sentadinho aqui na frente, pronto para responder. Alguém deseja fazer uma colocação? Algum comentário? Uma pergunta? Quem? Já que não apareceu, eu posso falar tranquilamente, um jovem professor. Quem for falar? Se apresenta. Se apresenta. Meu nome é Jorge. Professor? Da UFMA. Desculpe, da UEM. O senhor, algumas vezes, recorreu à expressão transgressora para se referir ao senhor leitor de Sarney, a obra, né? O senhor pudesse falar um pouco, justificar um pouco essa ideia de que ela é transgressora e tal. Pudesse dizer uma coisa sobre isso. Em que aspecto ela é transgressora? Ok, muito bem. Uma boa pergunta. Bom, o que se espera de uma mulher com... Olha a estética de recepção. O que a estética de recepção diz de cada leitor? Nós aqui brasileiros, nós aqui do mundo ocidental, nós que somos trabalhados pelas igrejas ou não, nós que somos ateus, nós que somos comunistas, nós que somos livres pensadores. Então, o que se esperaria de uma mulher? Se esperaria de uma mulher que fosse atenciosa, carinhosa, completou Bonfim, que resgatou-a. Ele comprou-a por 40 quilos de ouro. Então ela deveria ser, em tese, olha aqui, professor, ela deveria ser obediente, atenciosa, fazer tudo para ele, mas ela transgrediu. Ela não fez isso, ela traiu Cletor Bonfim, inclusive com Quemper. Na última hora, o Cletor Bonfim, sabendo da coisa, até que não tolerou mais e... Ouviu, meu prezado colega professor? É nesse sentido. Acabou faltando. Tá bom. Eu não pensava que vocês... Acabou faltando, eu não pensava que vocês... a princípio 30, depois mais 10, 40, eu digo, não, se forem 15 é muito.
Mas que surpresa! Não conheço essa força da arte, não conheço. Ouviu, meu querido colega? É nesse sentido. Jorge, querido Jorge. What time is it? Muito bem. Almost 9 o'clock. Mais alguma colocação? Olha, nós temos ainda várias coisas a acontecer. Queremos agradecer de coração ao professor Ramiro. A Academia Ateniense, ela faz sempre todo mês uma festa aqui. E nós vamos agora continuar o Sarau de Atenas, o 31º Sarau de Atenas. Eu pensei, uma música, depois vamos abrir, Palavra de Mário Rico, meu professor Zé Carlos Souza e Silva. Não vai falar nada, professor. Professor. Eu pensei, sabe do amor, pensei que nada mais eu sei, e sempre me enganei. Você chegou e veio me ensinar que o amor era o sol, o calor, era a vida a cantar. Hoje eu sei que é o amar. E o amor é tudo que eu sonhei. Vem, amor, que estarei a esperar e eu dizer que te amo a vida. Renascer. Meus amigos, vamos lá. Com a palavra, meu amigo, irmão Mário Rico. Olha, meus confrades de academia, vocês se preparem. Os filhos homens, Mas te apresenta. e de repente, Você vê teu nome. de repente, eu cheguei lá, o médico falou, olha, a sua esposa teve uma menina, naquela época não se fazia esse exame. Eu sou o Gutenberg Lopes, eu trabalho fazendo palestras sobre capital intelectual, imaginação, sabedoria, conhecimento e inteligência. Eu sou um fundamentalista de ciência. Então, eu fazendo na maternidade, o médico chegou e disse, olha, a sua esposa teve uma menina. E era o nosso sonho, nós temos 2 filhos homens, né? E naquela época não se fazia exame para criar o sexo, como se faz hoje, né? Então eu fiquei muito emocionado. Eu falei, doutor, o senhor tem aí um papel? Ele disse, como assim? Eu quero escrever um negócio. Ele disse, eu ficava muito nervoso, eu tenho aqui. Ele abriu a carteira de cigarro e fez de dentro da carteira de cigarro, a parte é branquinha, dá para escrever. Aí eu peguei e escrevi ali, ao ser humano mulher. E o que falta a gente descobrir o óbvio. A mulher é um ser humano. Existem 2 seres humanos, chama-se homem e chama-se mulher. Aí sendo a minha filha, eu falei, ao ser humano mulher. Thalissa, mulher é um pedaço do sol, um pedaço do mar, um pedaço das nuvens das estrelas. A mulher, ela é um ser humano sublime, o seu prazer, a procriação infinita. Mas elas são também fêmeas, 70 de dar e receber, amor e carinho de nós, os homens que sabem amá-las, portanto sabem respeitá-las. Bem-vindo ao mundo, minha filha, o seu genitor Gutenberg. Essa poesia que eu achei que era mas não é um ser humano. Muito bem, Gutenberg. Pessoal, boa noite. Eu queria, antes de declamar uma poesia, comentar que essa academia, da qual eu sou o caçula, não é isso? Eu sou o caçula. Quer registrar os colegas da Sobranos que aqui estão, que vieram prestigiar esse evento. Eu divulguei isso ao longo dos dias aí. Ontem, na última reunião, houve uma reunião da Sobranos. E aqui tem o nosso confrade Paulo Martins, o Hamilton, o Rafael, que teve o congresso da Sobrano, foi um grande vencedor.
E nós ficamos todos felizes com um movimento grande. São Luís está de parabéns com tantos movimentos literários acontecendo, um vasto número de poetas, de escritores, de romancistas. Isso nos deixa muito felizes, porque somos maranhenses e queremos continuar aquela história de que São Luís ainda é a Atenas brasileira. Eu lembro, eu disse ontem, e o Pádua, que é um médico urologista, numa das suas conversas, palestras, num dos seus trabalhos, no Congresso de Temas Sobranos, nos idos em que viveu Berto de Campos, Coelho Neto, João Lisboa, Gonçalves Dias, a turma toda, o Maranhão São Luís foi conhecido como a Atenas brasileira, pelo que se produzia tanto, pela qualidade dos seus leitores. O Pádua chegou a dizer que naquela época foi afirmado de que se os maranhenses se retirassem da literatura, morreria a literatura brasileira. Temos muitos autores que são patronos da Academia Maranhense de Letras, querem, portanto, fazer com que isso se perpetue, queremos fazer nossa parte, não queremos contribuir com isso. Esse poema que eu vou declamar, ele saiu de uma inspiração de um poema que o Rafael escreveu. Pena que eu não o trouxe para ler primeiro, até para a gente entender. Mas ele criou alguma coisa nesse sentido, que era tentar imaginar o pensamento de um poeta, alguma coisa assim. Aí eu botei o título Sonho de Poeta. No túnel do tempo viaja o poeta. Respira o perfume da manhã, acaricia a intimidade da tarde, saboreia as beiradas da noite, multiplica-se no colo da madrugada e adormece nos braços do alvorecer, encantado com os olhos da lua. Muito obrigado. Com os olhos da lua, entre aspas aqui, porque é esse verso que eu tirei do poema dele para produzir isso aqui. Eu creio que você até tem o seu celular esse poema, Rafael. Obrigado. Fazemos parte da Sobrando com muito orgulho. Ontem nós tivemos inclusive a eleição da nossa nova diretoria e o nosso presidente assumir a partir de janeiro em diante será justamente o Dr. Ortegal. Parabéns. Nós temos a felicidade de termos uma diretoria nacional da qual a maioria dos membros da diretoria nacional de médicos e escritores são maranhenses. E nós fazemos parte da diretoria nacional. Tá? Inclusive o presidente é maranhense, pois é, a maioria o doutor Arquimedes que estava aqui presente no momento. E ontem nós tivemos uma noite agradável. E cada um declamou algumas poesias. Nós temos também a ousadia de fazê-los, depois do convívio com os colegas. E nós temos então aqui a tecnologia, né? Hoje, né? Cascando no celular, cascarinha. Vamos recitar aqui umas 3 poesias, que as nossas são pequenas. Inclusive, elas sempre sofrem um concerto, vamos dizer assim, do nosso grande amigo Rafael, que é o nosso grande guru. Término de um dia. Findando mais um dia, diante de mim, o pôr do sol. Pés descalços na areia, testemunha à beira-mar, a tarde gemendo a dores da morte. A outra, multidão. O homem apressadamente anda contra o tempo. Outro, desesperadamente corre contra o tempo. O velho passa lentamente carregando todo o peso do tempo. Deixa eu ver se temos mais um aqui para a gente, já prometemos 3. Viagem. Onde anda minha infância que pintei com cores vivas? Onde anda minha juventude vividas em dias de alegrias? Dissiparam-se como nuvens sopradas pelo vento. Hoje, diante da lâmina
fria de prata, procuro meu sorriso. Ontem, no Teatro do Azevedo, houve um show muito bonito do cantor Paulo Pirata. O Paulo é meu conterrâneo de Pedreiras, eu tive a participação nesse show. O Paulo fez um show chamado Show Gratidão. Quinta-feira, né? Quinta-feira. Foi na quinta-feira, desculpa. E esse Show Gratidão decorre exatamente de que o Paulo ficou curado de um câncer. E ele, cantor, tem um CD de músicas sacras, e ele vai fazer das suas músicas aqui. Ele tem um CD maravilhoso, somos já poucos aqui, mas se alguém quiser adquirir esse CD, é de altíssima qualidade. Com vocês, Paulo Pirata, depois nós encerraremos o 31º Sarau de Atena. Agradecer a todos e aos meus colegas confrades, Zé Maria Serra. Então, Paulo Pirata, com um dos sucessos do seu CD Gratidão. Inclusive eu já tenho. Outro. Mas eu queria ter permissão também de vir. Eu vinha pensando em cantar uma música do CD, mas assistindo a bancada dali, esse pessoal, eu não quero perder a oportunidade de mostrar. Tudo bem. Não é uma música minha, é a música de um grande poeta, escritor, Moreira da Silva. Não é Bezerra da Silva, né? Moreira da Silva, que morreu precocemente com 90 E eu no Maranhão, eu fiz um show, um clube de choro, em 2010, e eu recebi um título lá de o único artista maranhense que compõe samba de break. Eu fiz muito samba de break inspirado no Moreira da Silva. E, lamentavelmente, nós não temos aqui samba de break mesmo na nossa cultura, né? O chorinho está aí se arrastando, que é muito parecido, mas ninguém dá bola para o Moreira da Silva. Eu vou lembrar o Moreira aqui, porque eu acho que nesse espaço, com esse público, deve ser lembrado os bons nomes. Começa o filme com o garoto me entregando um telegrama do Arizona, onde um bandido lascar, um bandoleiro transviar, que era o bambala da zona e não deixava nem defunto descansar. Pediu gente que eu seguisse em seu socorro, a dirigência do Oeste nesse dia ia levar $20 mil na Pro-Ranch, que aqui é de prata, onde a mocinha costumava me encontrar. Venham, gente, estou morta de medo, só você poderá me salvar. Botei na cinta 2 revólveres que atiram, sem que ao menos precisasse me coçar. E assobiei para um cavalo que passava ali no ar, e com bandido mascarado eu fui lutar. Cheguei na vila, não dei bola para o xerife, já fui entrando no salão e me encostando no balcão, com um chapéu em cima dos olhos, nem dei conta que um bandido me esperava atrás. Cuidado, morangueira! Era o índio, meu parceiro, que sabia das intenções do bandoleiro contra mim, e advertia seu amigo dos perigos que corria. Devo-lhe a vida, mas isto não fica assim. A esta altura o cabaré em polvorosa já tinha cheiro de cadáver espalhado pelo chão. Houve um boato de matar o Rich Clock, e eu de lançado o bandido fui chegando. Parou o show e as bailarinas desmaiaram, fugiram todas só ficando ele e eu. Só sei dizer que eu atirei, ele atirou, nós trocamos tanto tiro e ninguém sabe que morreu. Eu garanto que foi ele garante que foi eu. Só sei dizer que a mulher dele eu já vi eu nunca fui pra represa. E como o filme Bang, 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 vale tudo, o casamento da viúva foi comigo. Tem um final, mas o final é meio próprio, eu não digo. Olha, eu conheço poucas pessoas tão talentosas quanto o Paulo.
Gente demais, você não sabe. Eu posso contrariar algumas coisas hoje. E eu tenho que falar, né? As pessoas já ouviram falar em autodidata, já. Mas poucos sabem ou conversaram com um autodidata. Eu lia, o poeta é autodidata. Nunca estudou, será? Então eu só tenho primário. Quando eu passei no exame de admissão, eu fui ao Colégio São Luís com dinheiro para entregar ao senhor Luiz Rego. Mas chegando lá na praça, encontrei os amigos com um projeto de comprar um violão. Mas o dinheiro não dava. Eu digo, então, no lugar, meu pai já tinha me dito que o filósofo é aquele homem que vive sentado em cima de uma pedra, olhando a natureza. Eu digo, eu vou ser filósofo. Então, eu chegando, peguei o dinheiro, dei o dinheiro do violão, desinterei da matrícula. E o restante foi Guaraná e uma caninha, não é? Comecei a ser um boêmio de Praça Gonçalves Dias, respeitado como rico. É ele que deu o violão. Então isso me elevou o ego. Eu chegando a querer namorar, eu tinha que fazer cartas. Isso aqui vocês talvez já saibam. Então eu fui à biblioteca, né, para fazer uma carta de amor a uma garota que eu estava gostando. A primeira namorada que morava na minha rua, Helena. E eu, em vez de entregar a carta, ela manda uma carta para uma pessoa para mim. Eu digo, que carta linda, essa garota é uma poetisa. E aí eu fui à biblioteca para poder escrever uma cartinha copiada do livro, né? Aí começa o autodidata, né? Desde o romance. Aí eu copiei aquilo e a dona disse, aí tem resposta, tem carta e resposta. Aí eu encontrei a carta da Helena. Ela tirou do livro e mandou para mim. Eu digo, então lá vai. Então nós nos amamos através de cartas copiadas, não é?